Bom, meus amigos, começando mais um podcast aqui na Solar TV e hoje uma grande empresa aqui, que é nossa convidada, parceira da TV, a SMA. SMA com o nosso amigo aqui, Alisson. Fala, Ricardo. Tudo bem? Satisfação, cara. E aí, como é que tá esse ano aí para SMA? Muitas novidades. Novidades para esse ano, 2024, a gente trazendo aí uma linha de inversores híbridos que foi lançado o ano passado na Intersolar da Alemanha, foi lançado aqui na América Latina na Intersolar do Brasil e a gente vai trazer esse produto aí agora aí para o segundo semestre, muito provavelmente. Bom, quando a gente fala em SMA, quem conhece a marca e quando a gente vê o histórico dela em alguns países que a gente fala assim, poxa, por que que a Austrália é referência? Por que que a Alemanha, o que acontece lá depois de um tempo acontece no Brasil? E a gente vê que a aceitação da marca SMA em alguns países que estão à frente, né, em termos de geração própria de energia, a aceitação da marca é muito grande. Sim. E aí a gente começa a falar então das tendências para o mercado. A SMA no Brasil trazendo aí muitas tendências boas para o mercado. Quando a gente fala em transição energética, a gente quer fazer uma vez só e fazer bem feito. Quando a gente fala em inversores híbrido para residencial é uma tendência sem volta? Você enxerga isso? Certamente, Ricardo. O híbrido é uma tendência sem volta, né? Só para fazer um contexto, para quem ainda não ouviu falar um pouquinho da marca, a SMA é uma empresa alemã, é uma empresa já de 40 anos de mercado, é uma das pioneiras no setor fotovoltaico. E, obviamente, por ser uma empresa europeia, o nosso grande público está em toda a Europa e fora da Europa a gente é muito forte no mercado australiano, como você citou no início, no mercado americano e aqui na América Latina também a gente está há mais de 10 anos. E o inversor fotovoltaico agora para esse lado dos híbridos, como já é uma tendência já de médio prazo, que já acontece isso na Europa, obviamente que isso está vindo agora aqui para a América Latina e nós fizemos esse lançamento agora na última Intersolar e a gente acredita que é a nova tendência, né? Você não apenas gerar a sua própria energia, mas você poder também armazenar o excedente dela para naquele momento que você ficar sem energia da rede, você ter algumas horas de backup. Controlar a energia, a produção de energia. Exatamente. Essa é a atividade do futuro para o consumidor de energia, que ele vai ser o autoprodutor da energia dele, mas também ele vai ter uma inteligência por trás para controlar de fato a produção de energia dele. Exatamente. Ele não apenas tem a possibilidade de saber se ele quer armazenar aquela energia num determinado horário, ou se ele quer colocar ela na rede, ou por que que ele quer fazer um ou outro. Então, ele vai ter todo esse gerenciamento da energia dele, mas tendo como foco, obviamente, ele ter aquela reserva de energia para na hora que, eventualmente, ele ficar sem a rede, a casa dele ter pelo menos algumas horas de backup. Cara, que legal. O que o consumidor precisa saber na hora da escolha de um bom inversor? Quando a gente fala assim, o consumidor residencial, ele... até mesmo a gente vai entrar em outras temáticas, mas o consumidor, de uma maneira geral, ele não entende marcas, né? E a gente vê muito acontecer isso aqui no Brasil, você ter 10 propostas e as 10, cada um com um inversor diferente. E aí a gente vê em alguns países que isso já não acontece mais. Você vê que boas marcas, elas se consagraram no mercado, Sim. Porque justamente isso que eu estou falando, você não ter que refazer uma instalação fotovoltaica. O que o consumidor pode saber para ficar seguro na hora da escolha? É uma pergunta interessante, porque no nosso setor fotovoltaico, ele é um produto ainda novo para o público final, ou seja, para o usuário final, e não é um produto que ele tenha conhecimento, diferentemente quando ele vai comprar uma TV, um carro, todo mundo conhece as marcas, conhece os modelos, a origem daquilo, então ele consegue ter esse poder de escolha através daquilo que ele já aprendeu sobre a marca. Dentro do setor fotovoltaico, é uma novidade para ele não conhece nenhuma marca, ele ainda não consegue entender nem exatamente o que o produto faz. E o que ele precisa. E o que ele precisa. Então, a mensagem que a gente pode passar para o cliente final, o usuário final, e até mesmo para os integradores que, eventualmente, conhecem pouco da marca,
que no nosso caso a gente está entregando o melhor da eletrônica de potência. Então é uma marca europeia, como a gente falou aqui no início, a gente está entregando robustez, eficiência e confiabilidade. Então quem chegar até o produto da SMA, esse é o grande diferencial que a gente tem para ele poder olhar quando eventualmente ele receber 3, 4, 5, 10 propostas com 10 marcas de inversores diferentes, que quando ele vê o logo da SMA numa proposta, ele está tendo o melhor da tecnologia europeia sendo ofertada para ele. E é interessante você falar da palavra robustez, né? Eu vou puxar esse gancho aqui, porque quando a gente vê um inversor da SMA, a gente compara, né, com algumas marcas que você fala, poxa, mas realmente tem coisa a mais dentro desse inversor aqui. Sim. Né? Tem alguma coisa a mais aqui para que esses componentes aqui durem. O consumidor não sabe que ele não vai ter que ficar trocando esse componente do sistema dele a cada 3 anos ou a cada 4 anos. Isso seria uma troca precoce, vamos dizer assim. Exato. Né? O ideal é que esse sistema dure por mais tempo. É isso, Alisson? Se você analisar que a gente está falando de um investimento de longo prazo, e aí o próprio cliente final, quando recebe uma proposta, na proposta que ele recebe do integrador, ele fala, olha, esse sistema pode durar entre 20 e 25 anos. Então, ele tem que ter a ciência de que ele está comprando um produto de longo prazo, ou seja, um produto para durar bastante tempo, e que a importância dele ter coisas boas ali naquela proposta, marcas confiáveis, né, com equipamentos confiáveis, tem que valer para que ele atinja aqueles 20, 25 anos que o integrador está prometendo para ele que é o que vai durar. Então, é aí que entram os produtos da SMA. Então, quando ele vê o nosso produto numa proposta, ele sabe que ele tem um grande diferencial e é aí que a gente fala da robustez dos nossos produtos. A gente tem casos aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço a SMA, eu trabalho na SMA de agosto do ano passado para cá, mas eu conheço a marca há 10 anos, porque eu estou no mercado há 10 anos. E quando você sabe o respeito eu sei o respeito da marca, porque quando eu iniciei no mercado, não existia nenhuma marca asiática de inversor fotovoltaico. Existiam 3 marcas no Brasil e as 3 eram europeias e eu trabalhava por uma das 3. E nós já sabíamos que dessas 3, a que tinha a maior confiança do mercado global era a SMA. Então, talvez hoje eu tenha a sorte de estar trabalhando numa empresa que eu já conhecia há 10 anos atrás. Então, eu entendo que quando a gente fala de tecnologia, de robustez, quando a gente fala de eficiência, sem dúvida nenhuma, a SMA ela tem esse track record para provar aquilo que a gente quer passar como mensagem, né? Então, quando as pessoas pesquisam um pouco sobre a marca, vê toda a história que a gente tem, por exemplo, na Austrália, na Europa como um todo, nos Estados Unidos e até aqui na América Latina, né? O Chile está representando, bombando e representando a SMA nos últimos 10 anos. Então, isso é o que talvez o integrador e o cliente final muito menos tem como conhecimento e é um desafio que a gente está tendo agora aí de uma nova diretriz aqui para o Brasil, de mostrar um pouco mais a marca e deixar claro para ele o diferencial que tem da marca SMA para as outras marcas. Isso é legal, porque o consumidor ele não sabe o poder que ele tem na mão a partir de agora, que ele pode Exato. Controlar um dos itens, um insumo valiosíssimo que é a energia. Quem não quer economizar esse dinheiro e colocar um dinheiro que você gastaria ali com energia mensalmente e fazer qualquer outra coisa da sua vida, né, com aquele dinheiro? Exato. Vamos pensar agora em projetos especiais, né? O consumidor residencial, ok, ele precisa conhecer marcas, ele precisa entender sobre tecnologia, porque o consumo dele do futuro vai ser totalmente ligado a ele produzir, consumir, controlar a energia que ele coloca no carro, que ele coloca na casa dele, enfim, mas não para por aí. Quando a gente fala em projetos especiais, quando a gente vai para o agro, por exemplo, olha quanta oportunidade para quem hoje é do campo pode controlar a produção de energia para melhorar a performance de produção do agronegócio, né? Que seja enfim, o que for dentro do agro, você fala, mas eu tenho uma plantação, eu tenho uma
produção de geleia, eu tenho uma plantação de café, eu faço... Tudo está ligado a o quanto você controla a irrigação, quanto a energia chega ali, se a energia é interrompida ou não, a sua produção vai ser afetada, né? Correto. O quanto a SMA está preparada para atender bem esses projetos especiais? Dentro desse modelo de projetos especiais, inclusive é um dos focos que a SMA vai aplicar aqui no Brasil nesse ano, porque a gente tem uma solução muito especial. O agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro, ele é completamente pujante, a gente tem infinitas possibilidades dentro do agronegócio, né, pelo Brasil ser um grande exportador. E a gente sabe que existem muitas fazendas completamente off-grid, ou seja, não tem rede elétrica e aquela fazenda roda muitas das vezes através de óleo diesel, através de gerador a diesel. Ou ela tem o diesel e um final de rede, ou seja, a energia da rede elétrica não chega suficientemente na necessidade que ele precisa e ele tem um híbrido de um pouco de elétrica e um pouco do diesel. Para complementar a necessidade que ele tem. A gente está ofertando para os nossos clientes, aí no caso integradores que estiver vendo esse vídeo que a gente está fazendo aqui, para que eles conheçam um pouquinho dessa solução, que é a gente propor um projeto híbrido, seja uma fazenda 100% no gerador a diesel, seja ela mista entre diesel e elétrica, e energia elétrica, e a gente entrar com um projeto solar, aonde a nossa tecnologia, através de um controlador híbrido, ela consegue gerenciar todas as fontes que a gente ali decidir colocar. Que legal. Então, exemplo, uma fazenda que está 100% no diesel, a gente coloca um projeto solar, aonde o nosso controlador passa a administrar aquela rede, que hoje, nesse modelo, seria solar mais diesel, e que, eventualmente, um excedente daquele solar, principalmente na hora de pico do solar, ele pode armazenar o excedente, se ele tiver desejo de ter uma terceira fonte, como colocar aquilo numa bateria. Uhum. Então, a gente quer focar muito nesses projetos, porque a gente já tem essa tecnologia é antiga dentro do portfólio da SMA, talvez não tão difundida como deveria ter sido feita no passado e o que a gente está querendo propor agora. O produtor rural nem sabe dessa carta na manga que ele tem. Exato. Porque às vezes ele está sofrendo lá no campo lá para atingir seus objetivos de produção, mas ele pode, como você falou, integrar a produção de energia através da fazenda dele de solar com um inversor inteligente que vai saber quando buscar essa energia da rede ou quando buscar de um banco de baterias ou quando você usar o diesel na última instância, vamos dizer assim, né? O objetivo da transição energética é cada vez mais a gente sair dos combustíveis fósseis, mas se a gente não tiver um caminho para fazer isso, fica difícil, né? Exato. Nesse cenário onde a gente está dando como exemplo aqui uma fazenda off-grid, que boa parte da produção é oriunda do óleo diesel através dos geradores, a gente pode economizar até 65% do gasto que ele tem do óleo diesel. E aí a gente está dizendo o seguinte, que não vai ser uma economia apenas no diesel em si, vai ser uma economia também na questão ambiental, né? Então, a gente está falando de um projeto econômico, onde ele diminui a quantidade de diesel através do projeto híbrido solar com diesel mais bateria, ou solar, diesel, bateria, rede elétrica, até uma quarta fonte, o nosso controlador híbrido, se eventualmente, por exemplo, tivesse uma usina eólica, uma mini usina eólica nessa fazenda, ele estaria administrando todas essas fontes. Mas a gente também não pode esquecer da pegada ambiental, porque imagina, uma fazenda, muito provavelmente, às vezes, exportadora de um produto, e tem que ter um selo para exportar. Tem que ter um selo, a gente sabe que boa parte desses produtos vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, países onde eles estão mais avançados do que nós nessa questão ambiental, ou seja, tem uma preocupação maior do que, eventualmente, a gente aqui na América Latina tem. Então, ele não está apenas economizando dinheiro para produzir aquele produto final
através de uma energia mais barata que a gente propôs para ele de um projeto híbrido, mas ele também está entregando um produto mais limpo, porque se você imaginar uma fazenda que gasta, sei lá, 5 mil, 10 mil, 100 mil litros de diesel por ano, um número hipotético aqui, e ele pode reduzir até 60%, 65% desse diesel, ou mais, desse diesel através de uma energia limpa, através de um solar, por exemplo, ele está economizando financeiramente, entregando um produto mais barato e entregando um produto mais verde, um produto mais limpo, através dessa geração de energia limpa. Isso é interessante porque aquele consumidor que é aquele produtor que é o exportador, ele cada vez mais o cliente agora olha para a origem do produto. Exato. Né? Então, forçando os compradores a falar, não, peraí, eu não posso comprar da fazenda X porque a outra fazenda ela está mais preparada para entregar um produto ecologicamente correto ou dentro de umas especificações de exportação. Então, tudo isso é uma questão que o caminho não tem volta, né? A gente vê que é um caminho que eu preciso, sim, de energia de fonte renovável e eu preciso que o consumidor, o produtor, ele entenda o quanto é vantajoso você montar um projeto adequado. Por isso que a gente chama de projetos especiais, é isso, né, Alisson? Exato. Essa parte do comprador desse produto final, no caso, o importador, ele cada vez mais vai selecionar os seus exportadores através da qualidade do produto que ele entrega, do preço competitivo que ele entrega e se é um produto ecologicamente correto, vamos dizer assim, ou não. Então, não tenha dúvida que cada vez mais um produto ou um produtor que não esteja dentro dessa linha de produtos limpos, produtos verdes, produtos amigáveis ao meio ambiente, ele vai ser uma linha de corte. Então, em algum momento, talvez, as empresas vão deixar de exportar mais se ela não cumprir determinados requisitos. Então, esses produtos, esses projetos especiais que a gente entrega com essa hibridização de solar mais diesel, também para o cliente final, a fazenda, o agricultor, o pecuarista, ele tenha isso como uma parte daquele selo que ele está sendo cobrado para ter, para exportar mais ou até para duplicar, né, a quantidade que ele exporta, na medida que ele vai se tornando uma empresa mais ecologicamente viável do ponto de vista de quem está importando aquela mercadoria. Agora, uma informação importante para o consumidor entender, para o produtor rural entender. O ano passado eu acompanhei alguns retrofits de usinas. Sim. Né? Então, o que significa um retrofit de usina? Um retrofit precoce, onde a usina era para durar ali na proposta seus 20, 25 anos, 30 anos, né? Ou seja, sem ter que trocar o inversor, o componente, o coração do sistema solar. E foi feito o retrofit com 3 anos, 2 anos e meio de operação. Isso recente, agora em 2023. Sim. Né? Nós estamos em 2024, então quem investiu ali para ter esse retorno já foi por água abaixo, porque esse investidor ele já teve que reaplicar de novo o dinheiro naquela usina, porque deu problema no componente chamado inversor. Correto. Eu queria que você falasse, porque essas que eu acompanhei, boa parte delas foram feitas retrofit, e o consumidor teve que comprar um inversor novo e a escolha foi por SMA. Ou seja, né, se ele tivesse a informação da qualidade, que não estou falando só que a SMA é boa, mas tem marcas boas, mas se ele tivesse comparado na época marcas de igual valor, exato, ele estaria fora da questão do retrofit precoce. Como que a SMA enxerga isso? A gente costuma brincar que o papel aceita tudo, né? O repowering ou o retrofit de equipamento, ele acontece na medida de que o investidor, principalmente falando um pouco de usina agora, fotovoltaica, seja ela de inversor de string ou de central, esses repowering que a gente fez aqui o ano passado, ele está mais ligado para inversor central.
Então, é aquilo, né? Quando a gente é solicitado pelo investidor, pelo EPCista ou por quem está projetando a usina para a gente concorrer, né, a apresentar a nossa proposta, a nossa tecnologia, a gente costuma dizer assim para as pessoas que nos solicitam, olha, quando você for cotar SMA, coloque nós para competirmos com equipamentos de equivalência similar. Uhum. Porque a gente está entregando aqui uma tecnologia que a gente está há 40 anos trabalhando, né? Então tem toda uma história por detrás. Logo, a gente não consegue concorrer com preço quando a gente só está sendo balizado pelo preço. Uhum. Então tem que comparar banana com banana. Então a gente tenta mostrar para eles, no momento que está se fazendo o CAPEX, da qualidade, da robustez que tem os nossos produtos, para que ele faça essa comparação também no OPEX, não apenas no CAPEX do modelo financeiro do projeto. Porque quando ele só compara o CAPEX, a gente às vezes tem aí uma dificuldade de vencer. Mas se ele olhar para o OPEX, ele vai ver que a história inverte, a gente tem a melhor solução. E isso acabou se comprovando nesses repowers precoces que aconteceram, esses retrofits precoces que acabou de acontecer. E aí, nesse cenário, o cliente está comprando 2 vezes um equipamento que, se ele tivesse, de repente, escolhido nós na primeira instância, ele não estaria comprando de novo. Então, isso mostra toda essa qualidade que a gente quer comprovar para o mercado que a gente tem, através aí de toda a nossa base instalada. Então, ano passado aconteceu isso. Então, consumidor, dica, procure informação, mercados mais maduros que já passaram por isso. Exato. Já passaram por problemas de ter que fazer essa reposição precoce de equipamentos. E aí você vê hoje quais equipamentos estão sendo escolhidos em mercados na Europa, na América do Norte. Aí você vai entender um pouco do que a gente está falando sobre você estar na frente do poder da decisão da escolha. Né? Mas compare marcas que são próximas e de igual valor em termos do que ela está te oferecendo. Tá? Exatamente. E tem 2 tipos de repowering que pode acontecer. Tem aquele repowering daquele equipamento que eventualmente foi a escolha do cliente final, por conta de eficiência. Então, imagina, a gente está falando de uma usina central, eventualmente uma usina de 100 megas, que no papel ela tinha que gerar X durante 20, 25 anos, e logo no 3º, 4º ano ela não está gerando esse X. Não está gerando esse X. Então, ali ele já sabe que o modelo financeiro do projeto dele não vai se concretizar, porque não está entregando o que, na hora lá que ele coloca lá no software, num PVSys da vida, o inversor, os modos, enfim, o conjunto como um todo está dizendo que vai entregar. Então tem esse tipo de retrofit, de não estar batendo com o projeto, e tem também, obviamente, o retrofit de equipamentos que ou quebraram demais nos 3, 4, 5 primeiros anos, ou então problema de eficiência, ou problema de quebra recorrente, ou até mesmo equipamentos, principalmente o último caso que eu citei aqui, que pegou fogo, literalmente o equipamento se incendiou. Então tem vários tipos de repowering que acontece por eficiência, ou por uma quebra muito recorrente fora do planejamento, ou porque literalmente pegou fogo. Então aí que entra a questão da qualidade, né? Se você está fazendo um investimento para 20, 25 anos, você tem que colocar o que tem de melhor. Imagina, fazendo uma analogia aqui, se você é uma empresa de transporte, você vai comprar um caminhão para fazer entregas de norte a sul do país. Cara, você precisa do caminhão mais robusto que tem, porque você sabe a qualidade das estradas que você vai enfrentar, você sabe a quantidade de quilômetros que você vai rodar. Se você comprar o mais barato, certamente, talvez o mais barato não vai estar te entregando a confiabilidade e a robustez que você precisa para aquele planejamento de 10, 15 anos que você fez de manter esse caminhão rodando nessa rota. Famosa frase, o barato sai caro. O famoso barato sai caro. Pô, que legal, Alisson. É muito bacana essa conversa com você aqui na TV e sempre trazer aí informações importantes para o consumidor. E para aquele integrador que está assistindo a gente agora também, você é muito responsável Você vai ser o primeiro a ser acionado caso o teu projeto seja feito um retrofit precoce, porque você
induziu a compra daquele equipamento, você é responsável por aquilo, Exato. por aquele projeto. Então, quer ter vida longa na sua empresa? Associe-se a boas marcas, a bons fabricantes, a bons distribuidores. Toda a cadeia ganha. Quando a régua vai para cima, ao invés da régua ficar ali brigando para baixo, né? Correto. Agora, quando a gente fala de estabilidade de rede, você tem uma história legal para contar o que aconteceu ano passado com a SMA. A SMA ela tem um histórico longo também de projetos voltados à estabilidade de redes, e o ano passado a SMA foi convidado pelo pessoal da ANEEL aqui no Brasil para que a gente apresentasse a nossa solução, porque o Brasil está olhando para isso, ou seja, ele quer entender o que tem no mundo voltado à estabilidade de rede. E aí a SMA foi convidada, a gente trouxe até um colega da Alemanha que trabalhou em vários projetos ao redor do mundo, que a SMA entregou algum tipo de solução para estabilidade de rede. E aí no final do ano passado a gente recebeu esse convite para fazer uma apresentação das nossas soluções, e aí Que legal, hein? aproveitamos para trazer as pessoas que têm mais experiência com isso ao longo do globo aí com esse tipo de projeto, e aí se juntou a equipe do Brasil, uma equipe da Alemanha, onde a gente fez uma apresentação para o pessoal da Enel, daquilo que a gente pode ofertar, porque o Brasil precisa disso, em algum momento ele vai ter que olhar para isso, e ele sabe que a SMA é pioneira. Referência, tem histórico lá fora. Tem histórico lá fora e comprovado, né? Muitas marcas falam que tem o produto, às vezes até tem o produto, mas não tem histórico do produto. O produto é novo, não tem nenhum track record para dizer, não, isso aqui funciona. A SMA não, ela tem isso instalado em vários lugares para poder apresentar. Então eu vou convidar agora você que está assistindo esse podcast aqui, lá no nosso portal solar.tv.br, se você entrar lá, vai ter um fórum de discussão criado para você mandar perguntas e discutir agora com o time da SMA. Posso fazer isso? Pode então, fazer. Vamos criar esse fórum para você. Fique ligado na nossa programação e a gente vai trazer mais informações. Quer saber alguma coisa sobre estabilidade de rede, sobre produtos da SMA, projetos interessantes, mundo afora, que a SMA tem há anos já rodando? Mande perguntas aqui dentro do fórum solar.tv.br. Vai lá na aba fórum, vai ter um fórum dedicado para essa conversa desse podcast aqui, tá ok? Legal. Bom, mais uma vez vou agradecer aqui o meu amigo de mercado aqui por esse bate-papo aqui. Obrigado, e quero convidar vocês aqui mais vezes para trazer informações importantes para o mercado, para o integrador e para o consumidor final que está pensando em se tornar independente na produção de energia. Combinado? Combinado. E eu queria só deixar uma mensagem final para os integradores dentro de tudo isso que a gente falou. O mercado ele é cada vez mais competitivo, é um mercado, infelizmente, só balizado em preço, não necessariamente balizado em qualidade. Então, quando o integrador pensar em SMA, ele tem que imaginar o seguinte: se ele está concorrendo com um mercado que só está olhando para preço, logo significa que a margem dele é cada vez mais apertada para que ele vença um projeto. Se ele colocar qualquer produto naquele projeto e ele ganhou muito pouco porque a concorrência foi muito acirrada, significa que se ele tiver que às vezes voltar uma segunda ou uma terceira vez naquele projeto, toda a margem de lucro que ele teve, que já foi pequena, foi por água abaixo. Quando ele está trabalhando com um produto que tem uma robustez maior, ele além de ter um ganho um pouco maior, porque é um produto um pouco mais caro do que a concorrência, ele também vai ter a confiança de que se ele fizer uma boa instalação, ou seja, se foi bem projetado, bem instalado, ele certamente ou não vai voltar ou vai voltar menos vezes para, de repente, ter que reavaliar aquele projeto. Então, quando ele olhar para a SMA, ele pensar, olha, a SMA ela vai trazer um benefício de eu não ter que voltar a revisitar aquela obra, porque eu sei que eu estou colocando o melhor da eletrônica de potência naquele projeto. Parceiros estratégicos. Parceiros estratégicos. Quem estiver pensando em robustez, confiabilidade, eficiência no equipamento, SMA é a marca que certamente vai entregar o melhor que ele tem no mercado. Show de bola. Hoje eu recebi então SMA, meu amigo Alisson. E você fique ligado no nosso portal solar.tv.br. Valeu, pessoal! Valeu, obrigado pela conversa.